Olá, caro cursista, tudo bem? E aí, pronto para continuar com o nosso trabalho com os laboratórios? Hoje chegamos à nossa terceira competência, que refere-se ao laboratório de línguas. O que temos para ela é caracterizar o trabalho desenvolvido no laboratório de ensino de línguas. Bom, muito bem. Como teremos essa competência hoje? Dividiremos ela em três partes. A primeira parte tratará dos motivos pelo qual é importante ter um laboratório de ensino de línguas na escola. A segunda parte a gente vai verificar possíveis resoluções de problemas por parte desse tipo de laboratório. E a última parte, as possibilidades que esse laboratório permite ao professor e aos discentes no âmbito escolar. Bom, como aconteceu nas outras competências, obviamente temos que trabalhar qual o significado, qual o sentido que se tem em ter um determinado tipo de ambiente na escola. E como você deve ter visto em nossa apostila, nós começamos o texto da competência 3 com o texto do adolescente Iruan, aquele que se viu por vários momentos de sua vida divididos entre o Brasil e Taiwan, onde aqui no Brasil ele obviamente se comunicaria com o português e lá em Taiwan, por ser uma província, por ser uma ilha de origem chinesa, pelo mandarim. O que foi possível verificar naquela história do Iruan? Que ele teve provavelmente muito conflito com a questão da comunicação, só que o Iruan acabou desenvolvendo a habilidade de se comunicar pelo fato que ele vivia num ambiente que tinha um código de comunicação e que era necessário assimilá-lo para entender e ser entendido. Começou com o português, já que ele nasceu aqui. Quando foi para Taiwan, teve que aprender o mandarim. Quando voltou, teve que esquecer o mandarim e voltar ao português. E pelo que a gente viu na história, agora ele volta a querer a trabalhar o mandarim para poder se comunicar com os parentes dele. Muito bem. Esse texto, qual a ligação desse texto com o laboratório de ensino de línguas? Pelo que vimos na apostila, e pelo que conversamos com os profissionais que ajudaram na confecção dessa competência, não há dúvida que um intercâmbio facilita bastante, desenvolve bastante a habilidade de comunicar numa língua da qual não se é materna. Muito bem, o Iruan, embora ele tenha tido problemas tanto aqui no Brasil como na China para se comunicar, ele alcançou a comunicação. É tanto que a entrevista que há um link em nossa apostila, e se você a viu, você pode perceber que na entrevista ele fala muito bem o português. Por que ele desenvolveu tão bem o mandarim e o português? Porque era necessário. Porque ele também estava inserido num local em que era necessário esse tipo de comunicação. Então, viver o idioma facilita que compreendamos os códigos, os sinais e, obviamente, a língua falada. Mas, para a nossa realidade, para o que queremos, provavelmente, como também vimos na apostila, é muito difícil para a realidade dos estudantes da maioria brasileira que aconteçam intercâmbios. Como foi tratado, é uma possibilidade que requer investimento de tempo e recursos que provavelmente não é da maioria da população. Então aí faz-se necessário um ambiente especializado, um ambiente diferenciado na escola para que tenha o tratamento desse tipo de aprendizagem. E esse ambiente para a nossa disciplina em questão é o laboratório de línguas. Ok? Então, os pontos da primeira parte que eu coloquei para vocês, motivo do trabalho no laboratório de línguas, o primeiro é configuração de um lugar privilegiado para vivenciar a cultura comunicativa dos países que fazem uso do idioma a ser aprendido. Como você viu em nossa apostila, alguns professores reclamavam em entrevistas da atual disposição da matriz educacional para linguagens e muitos deles cobravam que a matriz atual não facilita o aprendizado. Como você viu, há 4 habilidades nas linguagens: ler, escrever, ouvir e falar. Ler e escrever são bem privilegiadas nas aulas teóricas. Ouvir e falar precisaria de um ambiente e de uma situação diferenciada. Situação essa que uma sala de aula de ensino regular não promove. O laboratório se configuraria como um local privilegiado para isso. Segundo tópico é entender os aspectos formais de uma língua é importante para usá-la corretamente, só que vivenciá-la torna significativo aprendê-la.
Muito bem. É interessante, obviamente, que o aluno tenha poder das regras gramaticais, como se escreve, como se lê. Mas, obviamente, há muito mais sentido se ele usa. Não faz sentido algum eu tentar entender um novo código se eu não vou usá-lo. Da mesma forma como o Iruan, depois que ele voltou ao Brasil, não faria mais sentido ele entender o mandarim. Não tinha sentido em utilizá-lo, pois ninguém utiliza isso, ou pelo menos a maioria dos brasileiros só fazem uso do português. O terceiro ponto, é o que já comentado, é a grande alternativa aos intercâmbios. Há programas governamentais de intercâmbios, mas obviamente eles não vão atender a todos. Então há uma grande alternativa, um espaço privilegiado na escola para se trabalhar a língua-alvo. O quarto tópico dos motivos é a questão dos próprios PCNs+. Eles informam que é inconcebível terminar o ensino médio sem ser hábil na obtenção de informações em outro idioma e criticam um grande foco na gramática e memorização ao informar que o que importa é a comunicação. Então, se os próprios PCNs+, informam que é inconcebível que um estudante de ensino médio não consiga a comunicação quando se precisar, no mínimo possível, então quer dizer que é possível fazer isso na escola. E possível mais ainda se eu tiver um laboratório ambientado para isso. Bem, indo à segunda parte de nossa competência, que resoluções um laboratório de línguas pode ter frente a essa atual matriz de ensino, os quais os professores de linguagens não se veem incluídos? O primeiro tópico é a conquista da dinâmica de aula adequada à compreensão da língua, contemplando as habilidades de ouvir e falar, já que há a fuga do padrão das aulas regulares, que só dão margem à parte teórica. Isso nós comunicamos. Melhor administração dos estudantes, com a flexibilidade da menor quantidade de estudantes por turma de práticas. O que isso quer dizer? Um dos pontos criticados pelos professores foi a maior quantidade de alunos por sala. É uma realidade brasileira. E assim fica impossível atender cada aluno em suas peculiaridades. Num laboratório, seria possível chegar mais junto e entender e atendê-lo na sua necessidade. Obviamente, seria mais interessante nas unidades que têm educação integral, em que no outro turno o aluno poderia, obviamente numa flexibilidade de horário, com poucos deles, ser atendidos no laboratório de idiomas e assim ser atendido nas suas necessidades. Terceiro tópico, ele teria o nivelamento dos estudantes. Numa sala de aula regular, há estudantes que têm um maior domínio da língua e outros menos. E numa aula regular, todos estão no mesmo barco. Assim fica difícil atender a cada um em sua necessidade. Então, um laboratório poderia resolver esse problema. O quarto tópico, com menos alunos, a maior possibilidade de atendimento às particularidades, isso já foi falado. E o uso de som e vídeo, que isso aparece algumas vezes na nossa apostila, sem incomodar. Por que motivo? Ouvir e falar é necessário equipamentos de som e vídeo. Só que em uma sala regular, o som e o vídeo do ambiente no momento da aula pode atrapalhar uma aula vizinha de química, de biologia, de uma outra disciplina. Então o laboratório estaria isolado, digamos assim, e salvando desse prejuízo as outras disciplinas. Muito bem. Na questão das possibilidades de trabalhos, os professores em questão mostrados na apostila citaram alguns que obviamente vamos reforçar agora. A primeira é a última coisa que falamos nesse momento, a liberdade do som e do vídeo para exibição de filmes. Qual a vantagem desse tipo de tratamento no laboratório de línguas? As legendas e os áudios na língua-alvo auxiliam na compreensão, dependendo do que o professor queira falar. E, obviamente, o professor pode pausar e explicar o que foi pertinente naquele momento. Uma das professoras falou de músicas da atualidade. Vantagem. Ela informou que as músicas da atualidade, na verdade, eram escolhidas pelo aluno e tratadas, digamos assim, esmiuçadas num laboratório que, no caso, ela não tinha um laboratório de línguas, mas um laboratório de informática, com projeção em data show, com a tradução. E por ser da atualidade, há um sentido, porque os meninos eles gostam de entender o que é que está se cantando no momento. Análise de texto na projeção por data show. Obviamente, um laboratório de línguas, ele teria que ter o equipamento próprio, ele teria essa possibilidade de análise, facilita e que isso seja num laboratório
de línguas, porque montar isso numa sala de aula regular significa remover as carteiras dos lugares, colocar um local para o data show, e isso demanda um tempo que já é normalmente curto na matriz atual educacional. E como eu coloquei agora, os equipamentos de som, vídeo, o que for necessário ao laboratório de línguas, seria interessante que seja exclusivo do laboratório. Chamou a atenção, confirmado por outro, foi a questão da disposição de assentos personalizados. No laboratório de línguas visitado, como você viu em nossa apostila, foi encontrado pallets com almofadas dispostos no chão. Dessa forma, os meninos teriam a possibilidade de se acomodar do jeito que fosse mais confortável. E essa forma de trabalho facilitaria a questão de debates ou de encenações relacionadas à prática do momento. Também esse professor chamou a atenção de cadeiras. As cadeiras seriam necessárias também, por exemplo, para trabalhos em grupos, mas não as mesmas cadeiras que se encontram em salas de aulas regulares, e sim aquelas que tivessem a possibilidade de fácil remoção, fácil encaixe e ocupação de um menor espaço quando encaixadas. Assim, há uma rápida disponibilização do ambiente para o que se quiser fazer caso um ambiente maior, um espaço maior fosse necessário. O terceiro tópico dessas possibilidades seria o uso de computadores com fones de ouvido. E isso já não seria muito do laboratório de línguas. Seria interessante, obviamente, que tivesse computadores para que o aluno ouvisse e pronunciasse, digamos assim. Mas aí requeriria um espaço maior, que provavelmente não teria. Mas como laboratórios de informática são comuns nas unidades educacionais, então poderia fazer essa ligação com esse outro tipo de laboratório. Obviamente com alguma forma de isolar um pouco o aluno do outro, para que a comunicação de um não interfira na comunicação do outro. Na verdade, a prática dele não interfira na prática do seu colega. Há um detalhe, obviamente, que boa parte dos governos e prefeituras disponibilizaram tablets com os meninos, e alguns livros didáticos vêm com CD. Dependendo da situação, ou pode-se baixar um software relacionado ao assunto, ou pode-se utilizar uma parte os computadores do laboratório de informática e os meninos uma outra parte o tablet. Assim seria possível um outro tipo de prática utilizando a tecnologia. Uso de CDs de livros didáticos, como a gente já falou, e sala de aula com estrutura semelhante às salas de aulas comuns. O que isso quer dizer? Muito diferentemente do primeiro laboratório que trabalhamos, que é o laboratório de ciências, que requer uma série de instrumentos, de equipamentos peculiares ao local, um laboratório de línguas, ele tem equipamentos até comuns do nosso cotidiano. O que seriam as cadeiras, os pallets, a questão de uma TV, do data show, de uma tela de projeção, de equipamentos de som e vídeo. Então, equipamentos do cotidiano e equipamentos talvez que já façam parte do patrimônio escolar. Então, essa é a estrutura. Em questão do ambiente, o laboratório visitado, ele tinha estrutura, dimensões, instalações elétricas semelhantes a uma sala de aula comum. Então, pelo que a gente viu, não é tão difícil montar um laboratório de línguas. É necessário espaço e equipamentos necessários para se colocar lá, ok? E, obviamente, não é tão comum. Das escolas visitadas, apenas uma tinha um laboratório de línguas em estruturação. É interessante que tanto professores como a administração se unam para que tenha esse espaço privilegiado. Bem, com esses 3 pontos, o motivo do trabalho, como a gente comentou, o que o laboratório de línguas resolve e as possibilidades que ele promove ao trabalho das linguagens, nós finalizamos a nossa competência 3. Assim, atendemos o objetivo que seria caracterizar o trabalho desenvolvido no tipo de laboratório. Espero você na última competência de nossa disciplina. Até mais!